Olá pessoal, tudo bem? Nos próximos capítulos da novela Gênesis, chegará o grande dia onde a Sara e o Abraão terão seu último dia na Terra, já que irão falecer. Porém, antes mesmo do casal partir e uma nova fase ser apresentada ao público, o Omar revelará um grande segredo relacionado ao povo de Abraão e Sara, que prometerá mudar toda a história. Nesse vídeo você entenderá tudo e também saberá qual é a nova fase de Gênesis. Pessoal, eu peço por gentileza que, se possível, se você gostaria de receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Gênesis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no joinha, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no meu canal. A propósito, você gostou da fase de Abraão e Sara? Você achou que a Record retratou bem essa passagem da Bíblia? Ou achou que eles inventaram demais e não gostou? Até agora, qual foi a sua fase favorita de Gênesis? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar pro vídeo. É importante lembrar que antes do público descobrir o desfecho dessa fase, bem como o segredo do Omar, será apresentado também o desfecho da Agar e do Ismael. O garoto migrará para outra cidade, onde desenvolverá um novo povo. A egípcia descumpriu um trato ao se deitar com o profeta e não entregar o fruto dessa relação à irmã de Adália no folhetim. Com o rei na barriga, ela sempre esfregou na cara da sua senhora que foi a responsável por dar o único herdeiro do patriarca até então. Deus, contudo, cumpriu a promessa e fez a protagonista Sara engravidar já na terceira idade. O Todo-Poderoso também a abençoou e impedirá que ela sinta as dores do parto, que era um castigo que caiu sobre todas as mulheres desde que Eva comeu do fruto proibido. A Agar pode até não ter escondido desprezo assim que o Abraão apresentou o Isaac oficialmente para toda a caravana, mas não imaginou que o Ismael fosse capaz de ir tão longe. Ele tramou muito para o seu irmão Isaac, mas o plano macabro foi descoberto a tempo por Sara. Com sangue nos olhos, ela obrigou Abraão a fazer algo. Contra a parede, o comerciante decepcionará o Criador mais uma vez ao acatar a sugestão da mulher para abandonar o filho à própria sorte no deserto. Ao ser expulso do acampamento, o Ismael ainda baterá boca com a Sara e a acusará de ser a responsável por todas as coisas ruins que se abateram sobre a vida da mãe. O rapaz vagará pelas areias sobre um sol escaldante e chegará a desmaiar no colo da antagonista, que implorará por uma intervenção divina. As preces de Agar serão atendidas e o Gabriel correrá ao seu socorro. O anjo assegurará que Deus já havia prometido a Abraão que o primeiro filho seria pai de muitas nações, ainda que a aliança com o Altíssimo continuasse apenas pela linhagem de Isaac. Porém, antes mesmo do público acompanhar o falecimento de Sara e Abraão, algumas cenas mostrarão que o reinado de Abimeleque não será mais o mesmo. Por ainda manter as desavenças com seu filho Omar, o rei tomará uma atitude drástica. Ele expulsará o jovem de sua cidade e pedirá que ele procure outro rumo e, se preferir, poderia se mandar junto com Agar e com Ismael, pois ele não seria mais bem-vindo ali. Sem chão, o rapaz correrá até Abraão e pedirá refúgio. Caridosa como sempre, a Sara não hesitará e dirá que adotará o Omar junto à sua caravana e que fará questão de tratá-lo como filho, já que ele sempre se mostrou um garoto de boa índole, bem como honesto. Ela ainda dirá que será até bom que o Isaac tenha um irmão do coração para protegê-lo. Porém, as lágrimas vão correr pelo rosto da Sara quando Abraão revelar o desejo de Deus em Gênesis. O Todo-Poderoso exigirá o sangue de Isaac em sacrifício.
Apesar dos protestos da irmã de Adália, o profeta chegará a erguer um punhal para eliminar o filho. Ele será impedido por um anjo na novela bíblica. O patriarca voltará a ser testado depois de desagradar o Criador por expulsar a Agar da caravana e abandonar o Ismael à própria sorte no deserto. O Abraão não demorará a estranhar o silêncio da divindade, que só voltará a se manifestar após uma passagem de 9 anos nas cenas. Deus colocará a obediência de seu escolhido à prova ao exigir a imolação de Isaque em vez de um cordeiro. O protagonista não questionará as instruções, mas a Sara entrará em parafuso com a possibilidade de perder o único filho. Ela implorará ao marido para encontrar outra solução, mas ele se mostrará irredutível. O Abraão mal conseguirá pregar os olhos e levantará bem cedo no dia seguinte para levar o Isaque até o altar. Ele amarrará a criança e alguns feixes de lenha. Com o punhal em riste, o profeta será interrompido por um querubim. O ser celestial explicará que o tio de Ló provou a sua obediência e, por isso, poderá oferecer um carneiro no lugar do primogênito. Deus também multiplicará a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, acrescentará o anjo. No capítulo 22 de Gênesis, diz que quando Abraão e Isaque chegaram ao lugar do indicado por Deus, o patriarca edificou um altar, dispôs a lenha sobre ele e deitou Isaque amarrado sobre a lenha. Também é interessante notar a obediência de Isaque. Em nenhum momento é registrado qualquer lamentação ou revolta por parte do rapaz. O capítulo 22 de Gênesis termina fornecendo uma conclusão para a história de Terá, indicando a descendência de Naor, que é o irmão de Abraão. Esse pequeno registro é importante porque ele termina com o nascimento de Rebeca. A Rebeca seria uma mulher que, dentro de algum tempo, haveria de se casar com Isaque. Então, o capítulo começa com uma ordem que, a princípio, gera perplexidade por causa da possibilidade da morte do Isaque, mas termina com a apresentação da linhagem da esposa daquele rapaz que, simbolicamente, foi trazido dos mortos. Isaque e Rebeca foram os pais de Esaú e de Jacó, o homem que teve seu nome trocado por Deus para Israel. Ele foi o pai das 12 tribos que formaram a nação israelita. Há muitas lições maravilhosas em Gênesis 22, mas aqui destacaremos as duas principais. A primeira lição tem a ver com o exemplo de Abraão. Durante todo o texto de Gênesis, Deus se refere a Isaque como o único filho de Abraão. Abraão também era pai de Ismael, mas a designação único filho significa que o Isaque era o único filho da promessa. O Ismael tinha sido deserdado e mandado embora. Além disso, a parte de Isaque não havia outro através do qual Deus haveria de cumprir a sua promessa. O próprio Deus tinha sido bem claro ao dizer: porque por Isaque será chamada a tua descendência. Humanamente falando, o falecimento de Isaque significava o fracasso da promessa, a quebra da aliança. Mas Deus é imutável, seu propósito jamais pode ser frustrado. Suas promessas nunca são em vão, e ele é sempre fiel à sua palavra. Abraão sabia disso e não teve dúvida de que Deus haveria de manter a promessa. Obviamente, a disposição de Abraão em entregar seu único filho, sem questionar a ordem divina, foi uma grande prova de confiança, fidelidade e obediência ao Senhor. Mas havia algo ainda mais maravilhoso que o escritor de Hebreus observa e coloca como a expressão máxima da fé de Abraão na galeria dos heróis da fé. O patriarca estava tranquilo quanto a Isaque, porque sabia que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. A segunda lição diz respeito mais especificamente à execução do plano da redenção. O carneiro que o Senhor providenciou para substituir o Isaque era um tipo de Cristo.
Já no capítulo 23 de Gênesis, é o capítulo da Bíblia que registra o fim de Sara, a esposa de Abraão. Um estudo bíblico mostra claramente a negociação de Abraão por um campo em Macpela. A negociação da propriedade em Macpela em Gênesis também traz um significado importante. Ao comprar uma caverna no campo em Macpela, o Abraão tornou-se o proprietário com direito legal de um território na terra prometida, ainda que fosse apenas uma pequena porção da terra. Então, em certo sentido, a posse de Abraão prefigurou a posse posterior daquelas terras por parte dos israelitas em cumprimento à promessa de Deus. E Gênesis, no capítulo 23, diz que Sara viveu 127 anos. Ela morreu em Hebrom, que originalmente era conhecido como Kiriat Arba, na terra de Canaã. O texto bíblico diz que Abraão lamentou muito a morte de Sara. Depois disso, de chorar sua perda, o Abraão procurou providenciar um lugar para sepultar sua esposa. Naquele tempo, Abraão vivia como um estrangeiro na terra prometida. Então ele falou com os filhos de Et para poder conseguir uma sepultura para Sara. Em alguns textos bíblicos, os descendentes de Et são chamados de heteus e também são contados entre os cananeus. Os filhos de Et foram muito respeitosos com Abraão e não demonstraram qualquer resistência ao sepultamento de Sara em uma sepultura naquelas terras. Inclusive, aqueles homens de Hebrom se dirigiam a Abraão chamando-o de príncipe de Deus. Provavelmente essa designação, que literalmente significa poderoso de Deus, não era apenas um simples tratamento respeitoso dispensado a Abraão. É provável que aqueles homens tenham reconhecido que Abraão realmente era um homem especialmente abençoado por Deus. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Gênesis? Você tá gostando da novela? Você gostou de saber o final de Abraão e Sara? Você gostou da obediência e honestidade de Abraão? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí, na sua tela. Estou te esperando!